O assunto da nossa videoaula de hoje será o 13º e último presidente a governar a Primeira República Brasileira, o paulista Washington Luiz, que, como a maior parte de vocês já devem saber, não chegou a completar o finalzinho mesmo do seu mandato, porque ele foi deposto pela Revolução de 1930, que foi liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas. Processo esse conhecido na nossa história por ter iniciado o processo de decomposição, de destruição da antiga República Brasileira, que era liderada pelas oligarquias cafeicultoras paulistas e mineiras. Período esse que nós viemos estudando nas videoaulas anteriores, que vocês devem ter visto aqui no canal, também chamado de Primeira República Brasileira, ou de República Velha, ou de República Oligárquica, iniciando um novo período histórico no Brasil, que foi o da Era Vargas. Contextualizando, quem já segue o canal há algum tempo sabe que nós viemos estudando juntos aqui a história do Brasil através da história de todos os presidentes do Brasil. Já falamos até agora sobre o mandato do presidente Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, sobre Prudente Moraes, sobre o Campos Salles, sobre o Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca. Já falamos sobre o mandato do presidente Venceslau Braz, do mandato do presidente Delfim Moreira, o Epitácio Pessoa. E quando chegamos à década de 20, quando começamos a conversar sobre o mandato do presidente Arthur Bernardes, que foi, se eu não me engano, o 12º presidente do Brasil, nós vimos que já havia iniciado uma crise política aqui no Brasil. O modelo de dominação das oligarquias paulistas e mineiras na política já estava sendo questionado tanto por outros atores sociais, como setores urbanos, industriais e operários, tanto por setores militares, que começaram inclusive a fazer levantes armados durante o governo do Arthur Bernardes, o que levou inclusive à instituição do estado de sítio no seu governo, mas também contestações vindas de outras oligarquias brasileiras, também ligadas à agroexportação, como a paulista e a mineira, não conformadas com o seu papel de coadjuvante das elites paulistas e mineiras na política do Brasil. O Washington Luiz vence as eleições presidenciais, se eu não me engano, competindo com um candidato gaúcho, vencendo ele por 600 mil votos à frente. O Washington Luiz chega ao seu mandato em 1926, já herdando esse Brasil conturbado, politicamente instável, com revoltas militares acontecendo, com a hegemonia política dos cafeicultores paulistas sendo contestadas, mas o Washington Luiz também vai pegar uma crise econômica terrível, porque é no seu mandato, galera, que começa a terrível crise de 1929, que vai abalar a maior parte da economia do mundo e com a do Brasil não será diferente. E quem é o Washington Luiz? Galera, Washington Luiz não nasceu propriamente em São Paulo, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele viveu a maior parte da vida dele em São Paulo. A sua carreira pregressa, antes de ser presidente, aponta que ele já foi deputado federal por São Paulo e senador. O início de seu mandato, apesar da instabilidade política no Brasil, não foi tão conturbado assim. Tanto é que seus primeiros anos de mandato não registraram muitas turbulências. As turbulências começam quando Washington Luiz vai manifestar o seu desejo de indicar outro paulista para a sucessão presidencial. Quem estudou comigo nas videoaulas anteriores como era o processo político-eleitoral no Brasil durante a Primeira República, sabe que as eleições eram fraudadas e que normalmente os presidentes não eram escolhidos totalmente pela vontade popular. Existia um processo de corrupção, né? Era o chamado voto de cabresto, e a política do café com leite, que fazia com que os presidentes fossem escolhidos pelas elites, com grande influência da elite paulista. Mas existia um acordo de alternância no poder entre os membros das elites mais poderosas. Não era para um outro paulista vir depois de Washington Luiz, era para vir um mineiro. E o Washington Luiz meio que quebrou esse pacto que existia entre as elites paulistas e mineiras ao indicar um outro paulista para sucedê-lo, que era o Júlio Prestes. Atenção, galera, não confundir Júlio Prestes com outro personagem histórico brasileiro que viveu nesse mesmo momento, que é o Luiz Carlos Prestes. Eu já vi muita gente confundindo os dois e não são a mesma pessoa. Júlio Prestes é outro representante da oligarquia paulista e Luiz Carlos Prestes é um revolucionário sulista. Podemos falar sobre ele em uma outra videoaula aqui no canal. Diante das oposições, em 1927, Washington Luiz impõe a chamada Lei Celerada,
que era uma lei que dava ao presidente o poder de censurar meios de comunicação, proibir reuniões abertas que fossem consideradas ameaça ao governo e que colocou o Partido Comunista Brasileiro, PCB, na ilegalidade, por vê-lo como um partido que ameaçava subverter a ordem pública. Apesar do Washington Luiz não ter recorrido ao estado de sítio, como o presidente anterior, o Arthur Bernardes, havia feito, que dava ao Poder Executivo uma ampliação de seus poderes de forma quase ditatorial para perseguir opositores, mesmo não tendo utilizado esse recurso, dá para dizer que o mandato do Washington Luiz foi um mandato autoritário pela censura, por mandar fechar o Partido Comunista. No mesmo ano, 27, ele também criou o Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão que dá para dizer que é a sementinha dos futuros órgãos de inteligência do Brasil, responsável por avaliar a geopolítica nacional, para saber como o Brasil deve se inserir nela, por decidir ou não se o Brasil entrará em guerra ou não com outros países, e por fazer investigações internas também. Galera, o Washington Luiz ele já tinha uma certa fama antes de chegar na presidência. Ele já havia sido governador de São Paulo, e lá ele era conhecido como o Estradeiro, por conta da sua campanha sistemática de pavimentação, por abrir vias, por abrir estradas, rodovias. Ele governava com o seguinte tema: governar é construir estradas, que ele utilizava durante a sua gestão no estado de São Paulo. Inclusive, frase essa que vai ser copiada por outros governadores de São Paulo no futuro. Ao chegar na presidência, sua atitude não foi diferente, ele continuou construindo estradas. Dentre elas, uma das mais famosas é a famosa estrada Rio-São Paulo, que ligava o estado do Rio de Janeiro com o de São Paulo, né? Aquela estrada que futuramente seria conhecida como a Via Dutra, quando o futuro presidente Eurico Gaspar Dutra mudasse o nome dela. Galera, existia naquele momento de meados do século XX uma explosão da indústria automobilística pelo mundo. E o Brasil já sediava naquela época, se eu não estou enganado, uma das filiais da Ford. Então, a indústria automobilística já avançava também no Brasil. E para controlar o afluxo de veículos que aumentava nas estradas e vias brasileiras, é que surge naquele momento uma das criações mais notórias de seu governo, a Polícia Rodoviária Federal. Além da criação de um fundo que destinava-se à construção de estradas e vias federais. Galera, em economia, os fundos, como por exemplo é o Fundeb atualmente, que é um fundo destinado a arrecadar dinheiro para a educação, é normalmente uma forma de financiar algum tipo de projeto do Estado. Vamos supor, por exemplo, que ele destinasse... Por exemplo, na época foram criados impostos destinados justamente para a construção e manutenção das vias federais. Isso acontecia porque o Washington Luiz era um dos presidentes que tinha como objetivo favorecer a indústria automobilística, favorecer o desenvolvimento da indústria automobilística aqui no Brasil. Não que o Brasil tivesse construído sua própria indústria automobilística, inclusive alguns autores como Caio Prado Júnior, nesse livro aqui, História Econômica do Brasil, lembram que não que o Brasil tivesse construído uma indústria automobilística própria, mas o Brasil recebia, em alguns casos, indústrias vindo de fora, como é o caso da Ford, que era uma montadora norte-americana que veio para o Brasil, e o presidente, querendo incentivar que essas indústrias ficassem aqui, estimulou a construção de estradas, tal qual faria outros presidentes futuramente, como Juscelino Kubitschek. Mas no caso, Kubitschek já é de um outro contexto em que o Brasil já está ingressando num desenvolvimentismo nacional. Mas enfim, galera, o Washington Luiz, então, incentivou a criação da indústria automobilística aqui no Brasil, criou a PRF, criou um fundo de construção e manutenção das estradas, e até aí o seu governo estava indo tudo bem. Ele também havia aniquilado alguns presídios construídos pelos presidentes anteriores, inclusive foi o Washington Luiz, galera, que fechou aquele presídio que mais parecia um campo de concentração construído pelo Arthur Bernardes no governo passado. Aquele, se eu não me engano, chamado Cleveland, que ficava no Amapá. E na sua corrida eleitoral, o Washington Luiz havia prometido para os seus correligionários e eleitores que ele iria extinguir as penas, né, daqueles jovens tenentes do Exército que haviam se revoltado contra os governos anteriores da República Oligárquica. No entanto, galera, essa promessa de campanha ele não cumpriu. Ele não proclamou perdão para os jovens soldados que haviam combatido os presidentes, que haviam pegado em armas para contestar a República Oligárquica nos governos anteriores, o que vai fazer com que o Exército já se transformasse em um dos seus inimigos.
assim como outros setores das oligarquias não contentes com a indicação do Júlio Prestes para a próxima presidência do Brasil. Antes de chegar no ponto nevrálgico do governo do Washington Luiz, que foi a terrível crise mundial de 1929, né, personificada na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é preciso lembrar alguns aspectos importantes. Bem, galera, o Washington Luiz criou algumas leis de proteção às crianças aqui no Brasil, devemos acreditar isso a ele, mas também, galera, foi no governo do Washington Luiz que começou a conceber-se uma nova moeda para o Brasil, que era o Cruzeiro. Atenção, galera, o Washington Luiz não criou o Cruzeiro. Muita gente acha que o Washington Luiz criou o Cruzeiro, mas não foi ele. Primeiro porque quem concebeu foi o Ministério da Fazenda na sua época. Inclusive, quem era o seu ministro da Fazenda? Getúlio Vargas. Pouca gente sabe disso, galera. O Getúlio Vargas que vai armar para destituir o Washington Luiz do cargo na futura Revolução de 1930. Inclusive, galera, a moeda ainda não havia sido colocada para rodar no país na época do Washington Luiz. Ela vai entrar em circulação na época do Estado Novo, do Getúlio Vargas, do futuro governo do Getúlio Vargas. Galera, o Cruzeiro veio para substituir os réis aqui no Brasil, para contornar a inflação, a crise financeira e para criar uma nova moeda que contornasse as estabilidades financeiras pelas quais o país vinha passando. Era preciso, pessoal, que tivesse um lastro em ouro, que existisse um lastro em ouro. Lembrando que o Washington Luiz, ele é um dos responsáveis por fazer o Brasil voltar ao padrão internacional ouro, no qual as moedas de um país são emitidas a partir de um lastro de reservas de ouro que um país tenha. No entanto, as reservas do Brasil eram pouquíssimas, quase inexistentes. E para lastrear a produção de novas moedas, o presidente e o Ministério da Fazenda tiveram a ideia de pedir novos empréstimos da moeda mais valorizada no mundo naquele momento, que era a moeda inglesa, a libra esterlina ouro. Lembrando que naquela época, galera, o que predominava no mundo era o padrão ouro, que seria futuramente fustigado, substituído pelo padrão dólar ouro, mas isso é outro assunto, galera. Os tradicionais credores do Brasil na Inglaterra era a casa de banqueiros de origem judaica Rothschilds, que abriu um crédito para o Brasil de 9 milhões de libras esterlinas. O Brasil também pediu um empréstimo aos Estados Unidos de 40 milhões de dólares. Por que 40 milhões de dólares e só 9 milhões de libras esterlinas? É porque o dólar valia mais na época? Não, é porque na verdade o dólar valia menos do que a libra, era por isso que pediram mais dólares. A libra era a moeda hegemônica naquele momento, até que fosse suplantada pelo dólar, algo que já não estava tão distante assim no mundo, viu? A partir do fim da Primeira Guerra Mundial, o domínio inglês do mundo já estava começando a ceder espaço aos Estados Unidos. Mas isso, galera, não é assunto para essa videoaula. Em 1929, ocorre a crise da Bolsa de Valores em Nova York e a quebra da Bolsa de Valores, a famosa crise de 1929, que abala o sistema econômico do mundo inteiro. A crise, ela vai chegando no Brasil entre 1929 e 1930, galera. Mas lembrar de uma coisa. A maior parte da economia brasileira ainda era concentrada no setor primário, ou seja, a exportação de gêneros agrícolas para o mercado externo. E gêneros agrícolas poderiam ser commodities, ou seja, matérias-primas, poderia ser gêneros alimentícios com pouquíssima tecnologia intensiva ou quase nenhuma tecnologia intensiva integrada, o que abaixava o seu preço no mercado internacional. Mas enfim, galera, desses gêneros primários que o Brasil exportava, fracos em valor agregado, o principal deles era o café, que oscilava, mas que normalmente estava entre 70% das exportações do Brasil, que era o que enriquecia a maior parte das elites brasileiras de cafeicultores, e era também da onde o Estado tirava o seu lucro, através da taxação da exportação, obtendo divisas externas com essa exportação. Com a crise, galera, os mercados do mundo inteiro se retraem e os preços das mercadorias vendidas não só pelo Brasil, mas por vários outros países caem vertiginosamente. Para vocês terem uma noção, se a saca de café costumava custar 200 mil réis, a crise baixou o preço da saca de café para impressionantes 21 mil réis. Ou seja, galera, foi uma queda brusca demais dos rendimentos das elites brasileiras. A crise econômica vai chegar no próximo ano no Brasil com tudo. 500 fábricas fecham em São Paulo e no Rio de Janeiro, e um contingente de mais de 2 milhões de empregados aparecem, o que difunde a pobreza e a fome no Brasil.
Naquele momento, galera, os cafeicultores paulistas responsáveis pela eleição do Washington Luiz exigem que o governo socorra os seus negócios, fazendo aquela velha prática dos presidentes da República Velha, que é comprar e estocar várias sacas de café, diminuindo a quantidade dessas sacas de café no mercado, também diminuindo a quantidade de sacas que vai parar na mão dos especuladores, para aumentar, forçar a subida do preço dos cafés. O Washington Luiz rompe, galera, com aquele acordo que existia na República Velha do Pacto de Taubaté, do governo sempre auxiliar os cafeicultores paulistas nacionais, e o Washington Luiz se recusa a comprar mais sacas de café, o que já faz com que muitos desses cafeicultores parem de apoiar o Washington Luiz. Se aproximando o fim do mandato, com a imagem de Washington Luiz desgastada perante os militares, perante algumas partes da oligarquia, alguns membros da elite urbana, das classes médias urbanas, piora o fato de que o Washington Luiz quer indicar um outro paulista para sucedê-lo na presidência. Nesse momento, galera, o governador de Minas Gerais, Carlos Ribeiro Andrada, decide então, galera, iniciar um acordo com outras oligarquias no Brasil que também gostariam de diminuir o poder de São Paulo. Ele faz então, pessoal, um acordo com a oligarquia do Rio Grande do Sul, que possui até então o terceiro eleitorado mais importante do Brasil, sendo a terceira oligarquia mais poderosa do Brasil, logo atrás de São Paulo e de Minas Gerais. E também se une à oligarquia da Paraíba, lançando, pessoal, uma nova coligação política, a Aliança Liberal, que lançou como candidato à presidência da República um grande fazendeiro gaúcho do Rio Grande do Sul chamado Getúlio Vargas, né, o ministro da Fazenda do governo do Washington Luiz, e lançou como seu vice um paraibano, João Pessoa, para consolidar, pessoal, um acordo entre uma oligarquia do Nordeste, uma do Sul e a de Minas, já que São Paulo havia quebrado o pacto que até então unia essas oligarquias. Galera, somou-se a essas oligarquias os soldados da baixa patente, os tenentes. Galera, como vocês sabem, os tenentes eram militares da baixa patente já descontentes com a corrupção da República Velha, com a manutenção das oligarquias no poder. Esses jovens tenentes viram nessa nova coligação uma oportunidade de derrubar o velho sistema que eles já haviam há muitos anos tentando derrubar. Vocês se lembram das revoltas militares que aconteceram na Primeira República? A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolução lá em São Paulo, a Coluna Prestes. Óbvio que essas oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba e de Minas que se uniam não tinham um projeto de modificar profundamente o Brasil. Era mais um choque entre as oligarquias que queriam tirar de São Paulo do poder, mas tiveram que ceder a alguns dos desejos dos tenentes para obter o apoio deles nessa nova coligação, que era a Aliança Liberal. Tanto é que a Aliança Liberal, pessoal, incorporou algumas das reivindicações dos jovens tenentistas, que era, por exemplo, mudar alguns aspectos do sistema eleitoral, instituindo o voto secreto, apoiar um projeto de industrialização do Brasil no futuro, projetos trabalhistas de proteção ao trabalhador, a independência do judiciário, além de mais projetos nacionais de fortalecimento do café, de valorização do café. Só que, galera, não funciona. Dada o processo eleitoral, o Júlio Prestes vence o candidato da Aliança Liberal com 57% dos votos e é eleito para ser o novo presidente do Brasil em 1930. Só que, galera, a Aliança Liberal não aceita os resultados da campanha e começa a contestar e apontar uma série de fraudes que teriam acontecido nas eleições, a fim de desmoralizar o processo eleitoral e conduzir a um novo processo. Alguns membros da Aliança Liberal não apoiavam dar um golpe de Estado, já outros apoiavam, outros achavam melhor apenas contestar o pleito eleitoral para que acontecessem novas eleições. Só que um fato, galera, que acontece no Brasil muda radicalmente tudo o que está acontecendo, muda radicalmente o rumo dos acontecimentos. O assassinato, em 26 de julho de 1930, do vice-candidato do Getúlio Vargas, o paraibano João Pessoa, que foi morto em Recife. Galera, ele foi assassinado por questões pessoais e questões políticas, que não vale a pena ser discutido nesse vídeo, mas as histórias são várias. Dizem que ele era um contestador das oligarquias locais, outros dizem que era uma história que envolvia um caso amoroso. O que importa, pessoal, é que ele foi assassinado por motivos que não tinham a ver
com essa corrida eleitoral. Começa então, pessoal, uma campanha nacional de contestação das eleições, afirmando que houve sim fraudes eleitorais e que o Washington Luiz, pessoal, seria para os membros da Aliança Liberal o responsável pelo assassinato do João Pessoa, vice do Vargas, em represálias denúncias. Começa então, pessoal, em 3 de outubro de 1930, uma movimentação revolucionária na Paraíba, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, que começa a se alastrar por outras partes do país. Mas, galera, é em 24 de outubro de 1930 que o Washington Luiz é deposto. Galera, então em 24 de outubro de 1930, galera, o Washington Luiz é deposto do seu cargo pelos seus ministros militares e ele é preso. E ele, pessoal, é conduzido do Palácio do Catete na companhia de um cardeal e arcebispo lá do Rio de Janeiro, Sebastião de Leme, até o Forte do Copacabana, onde ele seria preso. O governo, então, pessoal, é assumido por uma junta militar provisória, cujo objetivo que reconheceu que Getúlio Vargas seria, então, o vencedor das eleições, o colocando no cargo do Washington Luiz, para um governo que deveria ser provisório, apenas para limpar a confusão e fazer algumas reformas no Brasil. Como vocês bem sabem, o governo não foi provisório. Getúlio Vargas ficará no poder pelos próximos 15 anos no Brasil, e nesse momento, galera, o Brasil ingressará por mudanças profundas na sua estrutura, que mudarão a sua história pelos próximos anos. E se vocês estão curiosos para discutir comigo como serão os 15 anos, os 15 próximos anos que vão entrar para a história como a Era Vargas, não deixe de acompanhar as próximas videoaulas que vão ser publicadas aqui no canal semanalmente. Já discutimos então sobre todos os presidentes da Primeira República. Esse foi o 13º e último presidente, o Washington Luiz. Então, nos encaminharemos para a próxima fase da história do Brasil, a Era Vargas, em que iremos discutir os 15 anos em que Vargas ficou no poder. Colocando aqui, estudando juntos as mudanças políticas que vão acontecer, as mudanças econômicas que vão ser as mudanças econômicas que serão várias, as mudanças sociais, as mudanças na geopolítica do mundo, porque não vamos nos esquecer que é a época da Segunda Guerra Mundial, dos governos totalitários, em que o Brasil, inclusive, entra num período ditatorial muito interessante de se estudar. Então não deixe de acompanhar, galera. Se você gostou desse vídeo, peço que você, por favor, não deixe de deixar o seu like para apoiar o canal, porque todos os vídeos aqui para serem feitos demandam um trabalho grande de estudo, roteirização, edição do vídeo, publicação. Peço que você deixe o seu comentário se você gostou ou se você tem alguma coisa para nos acrescentar sobre a história do Washington Luiz, do Getúlio Vargas, ou então que você compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que gosta de história. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Isso ajuda muito os pequenos canais do YouTube que não contam com patrocínio, com recursos e outras coisas para se manter. E se você gostou desse vídeo, agradeço por ter assistido até aqui. Até a próxima e valeu!